Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, o TV Saudade está muito feliz hoje que recebe uma grande atriz brasileira que vai conversar com a gente sobre a carreira dela e sobre a dramaturgia em geral. Stella Freitas, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite, viu? Obrigada a você, é um prazer estar aqui falando de tudo isso. Vamos lá. Stella, eu sempre começo as minhas entrevistas pelo começo, perguntando para você quando que a pequena Maristelinha, é Maristela teu nome, né? O nome inteiro mas todo mundo me conhece por Estela, que nem em casa me chamavam de Maristela, é sempre Estela. Né? Então, como é que a pequena Estelinha descobriu, com que idade que a Estelinha descobriu que seria esse seu caminho? E qual foi a tua trajetória para se profissionalizar? Olha, eu acho que foi muito cedo que eu tive esse desejo. E eu brincava muito de teatro com os irmãos, a gente fazia teatrinho em casa, isso tudo, né? Depois de algum tempo, eu fui fazer teatro no colégio e estudei com um garoto que já fazia teatro no TVC. Então, a gente resolveu fazer um curso e fui fazer um curso, encontrei várias pessoas com o mesmo desejo e chamamos ele para ser nosso diretor e aí formamos um grupo. E esse grupo nós ficamos 7 anos juntos e fizemos teatro infantil, juvenil. Eu tinha uns 14 anos quando eu comecei. Isso durou 7 anos, quase até 20. Quando terminou, ainda fui fazer a escola de arte dramática, mas eu já me profissionalizei durante esse grupo, fazia infantil, trabalhei muito, a gente viajou muito com teatro, e depois eu fui fazer a escola de arte dramática, que eu achei que eu tinha que me formar, estudar e tal. E a partir daí não teve mais jeito, e não parei mais, e saindo da escola já fui ter um grupo com o Celso Nunes, e aí foi uma loucura, e a vida toda, e vim para o Rio de Janeiro com uma peça e nunca mais voltei para São Paulo. Fiquei direto para cá. Você nasceu em São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo, fiz esse grupo, tudo isso, tudo em São Paulo, e vim com uma peça para cá, para o Rio de Janeiro, para ficar 6 meses, e estou há mais de 40 anos. Diz uma coisa, você é de uma geração de artistas que ainda encontravam resistência por parte dos pais. Gerações anteriores à sua, eu acho que uma depois da sua ainda pegou isso. Você enfrentou esse problema? Mas total, eu tive que praticamente fugir de casa para conseguir fazer teatro. Era absolutamente inviável na minha casa poder fazer teatro. Meu pai era absolutamente rígido e achava que ser artista era uma bandalha, que era uma prostituição, que ninguém prestava e etc. Então, primeiro eu comecei a fazer escola de arte, pintura, essas coisas que eu sempre gostei também, ele não deixou. Fui tentar balé, não deixou. Fui tentar teatro, não deixou, e eu saí de casa muito cedo. E, a partir daí, eu fui viver a minha vida bancando tudo, né? Sozinha, estudando. E eu falei, ele falou, vai, mas você é por sua conta. Eu falei, claro, jamais pedi um tostão para ele e toda a minha vida eu que segurei. Então, foi assim. Eles são vivos? Tua mãe também? Não, já faleceram, já faleceram. Mas ela também era contra? Não, minha mãe não era, mas tinha medo dele. Então, para não desgostá-lo, ela achava que não devia. E chegou uma hora que não dava. Chegaram a ver você... Nunca viram absolutamente nada. Nunca viram? Nada. Não, meu pai, estou falando rígido, é rígido. Então, não existia essa possibilidade.
E eu, apesar de tudo isso, eu falei, não, eu quero fazer isso e acabou, e não tem mais jeito. E fui fazer. Bom, e aí o caminho natural foi o teatro. Você começou via teatro, né? Sim, me formei em teatro, fiz vários grupos e trabalhei com muitos diretores e peças e tal. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim com uma peça chamada Os X, do Peter Brook, e direção do Celso Nunes, e foi um sucesso absurdo. Então, foi tão incrível que a gente era parado na rua por causa da peça. Você sabe que com teatro isso é raro, né? E Mas foi essa muito sim, interessante. mas essa foi a primeira peça profissional sua? Não, já tinha feito várias em São Paulo. Já tinha Boca feito de várias. Ouro, a Morta, A as, Morta, as ou religiosas. As Religiosas, que é desse grupo com o Celso Nunes. Eu já tinha feito muita coisa, Construtores de Império, que a gente fez dentro da Bienal de São Paulo. Era uma loucura. Não, eu fiz muita coisa em São Paulo. Vitor ou As Crianças no Poder, No Poder Tilvânia. também, Tilvânia, que foi lindo, uma montagem linda no Rio de Escobar. E com essa peça, como ela vinha para o Rio, eu me interessei de ficar aqui, mas eu não conhecia ninguém no Rio. Foi muita loucura minha. Eu realmente falei, vou fazer, vou ficar. E fiquei, arrisquei. Foi ótimo, né? Porque depois também eu já fui chamada para fazer TV, aí eu fiz, e aí eu fazia TV junto com o teatro, e começou essa loucura, né? De fazer as duas coisas junto, né? Então, a TV surgiu depois que você fixou residência no Rio de Janeiro, depois dos Sim, Wix. sim. Você lembra como é que surgiu o convite para a televisão? Estela de quem? Para fazer o Eu quê? lembro que eles me chamaram para fazer a Cuca do Sítio Pica-Pau Amarelo. Eles me chamaram para fazer a Emília. E tinha um teste para a Emília. E eu fui fazer o teste e eu não podia fazer a Emília porque eu era muito alta para o papel. Eu não sou alta nem um pouco, tenho 1,60 m, mas para É, fazer a Emília eu era alta. Mas o diretor, que era o Casé, ele gostou tanto de mim que ele falou assim, não, então você pode fazer a Cuca. Eu nem sabia o que era a Geraldo Cuca. Cazé, Geraldo, pai da Regina Casé. pai da Regina. Era uma maravilha, quem criou o sítio, esse sítio, né, aqui e tal. E aí ele me chamou para... E eu, como já fazia teatro, já estava armando grupos de teatro, precisava de dinheiro, né? Para pagar o aluguel. Então, eu topei e eu ficava escondida, ninguém sabia que era eu. Então, eu tinha como me sustentar e fazer teatro. A brincadeira começou assim. É engraçado porque aqui eu estudei a tua carreira e aparece na televisão, antes da Cuca, 2 teleteatros na TV Cultura. Ah, sim, isso eu fiz também. Fiz também, Ainda em teleteatro. São Porque Paulo, essa ainda em São época... Paulo. Não, aqui no Rio eu fiz também. No Rio, Aqui no Rio, o que você tem aí? Porque eu não me lembro exatamente de tudo. você fez a Moratória e Foi o aqui no Rio. Telescópio. Foi aqui no Rio. Foi aqui no Rio, sim. Era a TVE, eles me chamaram porque me viram no teatro, aí chamaram para fazer era um exercício de teatro mesmo, só que era gravado, né? E diz Para mim, uma eu nem coisa, considerava televisão, considerava teatro. porque são peças, né, de A teatro. Moratória é maravilhosa, é uma peça linda. Mas diz uma coisa para mim, a Cuca toda figurinada, né? Escondia Figurinada tudo, total. mas o processo, a linguagem já era, quer dizer, como é que foi para a atriz que teve uma escola teatral, aprendeu a fazer teatro, quando chegou a fazer televisão, toda paramentada e ainda tem que mudar a linguagem, você teve alguma dificuldade, Estela? A Cuca, a única dificuldade que eu tinha era física, né? Absolutamente calor, insuportável, fica lá dentro do bicho. Mas o Geraldo Cazé e todo o sítio e toda a história em volta era tão legal que essas coisas ficavam diminuíam, não tinha tanto esse peso. Mas como linguagem, para mim, aquilo era uma enorme brincadeira. Eu entrava lá e ficava rindo, brincando. Então, eu não tive essa preocupação, eu nunca tive nenhuma preocupação a respeito da TV. Eu nunca tive nenhuma expectativa de ser uma atriz de televisão. Nunca. Então, eu só pensava em teatro. Quando eu cheguei aqui e eu pagava quanto? O salário era quanto? Então, tudo bem. Agora, quando eu vou fazer o trabalho, eu adoro fazer.
porque eu gosto de fazer. Para mim pode ser comercial, pode ser a Cuca, pode ser novela, pode ser... Eu gosto de brincar de representar, de brincar de jogar isso, né? Então, no trabalho, eu me divirto enormemente. E, às vezes, até isso não é muito bom, porque eu acabo ficando mais tempo do que eu deveria em alguma coisa, porque eu gosto de brincar. Eu brinco demais, eu acho. Essa versão do sítio é aquela versão com a Zilka, com o André Vale, é isso? Isso, é. Que foi a Reni de Oliveira que fez a Emília? Sim. Ela é mais baixinha, ela é mais baixa que 1,60 m? Bem menor que eu. A Reni é baixinha assim? Muito pequenininha, muito. Ela está nos Tem que Estados Unidos ser. ainda? Eu não sei, você sabe que eu não soube mais dela? Não Acho que sei nada dela. ela mora nos Estados Unidos. Eu lembro que ela tinha uma época, tinha ido, depois eu não ouvi mais falar nela. Aí, essa turma do sítio, a gente acompanhou durante um tempo, uns anos, né? E estive há pouco tempo com o Romeu Evaristo, que fazia o Saci, fazendo uma novela, agora há pouco tempo. É o Na pai da Globo. Dandara, né? É isso. Agora me diz uma coisa. O Sítio Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato, tudo, é voltado essencialmente para as crianças. Você gosta de trabalhar para criança? Olha, eu gosto de trabalhar para criança, porque eu já tinha feito muito teatro infantil, né? Que era uma diversão e a gente fazia quando a gente era muito jovem. Mas trabalhar para criança tem um compromisso que é com a brincadeira, e como eu tenho esse lado da brincadeira, é muito divertido para mim. Então, eu acabo me divertindo muito no fazer. E eu gosto também de trabalhar com criança do lado, porque eu acho que a criança ensina muito a gente, ator. Eles são tão, sabe, essenciais, eles não têm nenhuma firula, eles são. Então, quando você trabalha com uma criança, você aprende muito. Eu gosto muito de trabalhar com criança. Contracenar com criança, mas eu digo assim, agradar uma criança é mais complicado, não é? A criança ela é mais... Você tem que ser muito verdadeiro, e ela percebe isso. Quando ela percebe isso, que é uma brincadeira, ela entra nesse jogo, é maravilhoso. Então, você não pode mentir. Eu não sei se eu estou sendo clara para você. Sim, claro, está sendo claro. Esse jogo, ele é verdadeiro, mas ele é um jogo. É assim que a criança leva a vida. E trabalhando com eles, era muito interessante ver isso, sabe? Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de ver criança trabalhando, porque eu estou dizendo das crianças que essencialmente estão lá no jogo, né? Que não são essas crianças que são formatadas para fazer, que as mães que levam e tal. Não, são crianças que querem brincar disso. Então, eu gosto muito de trabalhar com eles e para eles. E acredito também, imagino eu, que é um aprendizado, porque se você faz bem para a criança, eu acho que quando você vai fazer para adulto, eu não sei, do ponto de vista do ator, se tem que ser mais sério, ou se a seriedade é a mesma, mas eu acho que sai mais natural depois de ter feito para a criança. É engano meu, não? Não, eu acho que não, acho que você está certo. Eu acho que tem um jogo de cintura maior, você tem que ter um jogo de cintura. Então, nisso você tem razão, porque aí com o adulto isso sai mais normalmente, você não está preocupado. Com a criança, você está preocupado em passar aquilo que você está passando. E para o adulto você faz, mas eu acho que a gente aprende com esse jogo de estar presente, por exemplo. Eu acho que a coisa mais forte de ver uma criança atuando, ela está simplesmente presente na hora, fazendo aquilo. Ela não está no futuro ou no passado, com complicações, querendo dizer, olha, aqui eu serei. Não, ela é só. Isso daí me ensina muito. Eu acho que esse jogo a gente leva para o adulto, para qualquer outra coisa. Você fazendo, né? Jornalismo, para qualquer coisa. Você está, e você reage e age de acordo com aquele momento. Isso na atuação eu acho muito importante, muito gostoso de brincar assim. Não trazer pronto. E diz uma coisa, você era em criança, você gostava de ver televisão? Televisão praticamente surgiu Estava começando. na tua infância. Não, eu era absolutamente ligada na ficção e nos livros. Eu comecei a ler em Monteiro Lobato.
Então, Ah, eu tá. li muito, eu li muito, eu li tudo que tinha pela frente, tudo que eu achava, na minha casa tinha muito livro. Então, eu li demais. Então, a minha vida era toda baseada na literatura, não era na TV. Sabe por que eu te Literatura perguntei? e música, duas coisas que me acompanham. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque quando você foi para o teatro, quando você foi para a TV, você deve ter trabalhado com atores veteranos que deviam Sim. ser, que deviam ser famosos. Você não É, tinha isso. é. Quando você foi trabalhar com a Zilka, por exemplo, você não Não, foi. A não, Zilka não tinha nem Salaberry. nada. Eu não tinha nada mesmo, eu não tinha nem informação sobre isso. Então, para mim, era tudo muito comum, era brincar, fazer a cuca, então vamos, tarara, já saía fazendo. Então, para mim, não tinha essa reverência no sentido de estar numa TV, eu não pensava em nada disso. Estar numa TV contracenando com a Zilca, ou com... não, era tudo igual para mim. É claro Mas que era uma delícia estar entre aquelas pessoas que formavam uma família, na realidade. No sítio, a gente formou uma família, né? Então, esse sentido era muito gostoso, porque tinha muita brincadeira. Ninguém tinha muita frescura, não tinha essa reverência, não tinha isso. A Zilca chegava com pão para dar para a vaca já vinha batendo no ônibus, era uma loucura. Então, era uma coisa muito simples, não tinha essa pompa, não tinha isso. O teatro, o André, eu conhecia ele de teatro, entendeu? Eu conhecia ele por grande fazer ator, o Roda André, Viva. né? Maravilhoso. Depois trabalhei várias vezes com ele. Mas eu via ele em Roda Viva, eu fiquei amigo com ele, dele em Roda Viva. Então, para mim, ele estava fazendo Visconde Sabugosa, mas ele não tinha essa distância. O André, para mim, era o cara que fazia Roda Viva. Então, era momento político, né? Tudo isso era muito diferente, né? Mas, de qualquer maneira, eu imagino que, mesmo sem essa referência, né, Sim, a TV não tinha, não tinha nenhum. reverencial que você tinha, mas, por exemplo, trabalhar com o Zilka Salaberry, deu para aprender alguma coisa? Claro, não, claro, sem dúvida, todas essas pessoas influenciam a nossa vida. Todos esses grandes atores, atores que sabem muito mais, que têm uma carreira, que traz outras memórias, nós somos um misto de tudo isso. Então, eu tive essa chance na escolinha do professor Raimundo. Seu Eustáquio! Aqui! Quero saber se tá melhor. Tá melhor? Claro, professor, claro. Cabeça tá boa? Mas sabe o que foi, professor, aqui? Não, não explique. Não, porque com a cabeça que o senhor tá atualmente, Misturei explicar uma só coisa com com a outra aí, danou-se. Tá certo. Seu Eustáquio, lembra de mim, não lembra? Isso, tá certo. Eu tenho um amigo que chama Raimundo, então não esqueço do senhor. Tá certo. Eu fico muito agradecido. Graças a Deus o senhor tem esse amigo, porque o senhor não me vê faz tempo, né? Mas tem recebido, né? Todo mês recebe. Vamos lá. E esse mês eu recebi mais do que os outros. Eu sei, teve Foi uma 16%. confusão Foi, né? que eu vou ter que conversar Parece com que ele. vão ter que pedir de volta, vão pedir de volta, vai ter que devolver. Mas, seu Eustáquio... O banco. Eu não. Tá certo. Já torrei. Já torrou. Eles não sabem pra quem entregam errado. Ou melhor, sabem, só pensam que o som mudou. Você não sabe meu nome. Tá certo. Um juiz de direito, quando ele quer se pronunciar num processo que está julgando, ele recorre a um ato. Como se chama esse ato? Despacho. Não sopra, ninguém sopra, ninguém sopra. Quando eu tô meio adoentado, eu tô meio surdo. Eu só disse que não sopra, mas sopra. Não, ninguém sopra. Vamos lá, como é que você chama esse ato do juiz de direito? É despacho, mas fala diferente. Macumba! Zero. Falhou. Ali era, né, uma pleiade de comediantes. Então, Chico Anísio, Rogério Tudo. Cardoso. Você trabalhou com esse pessoal todo, né? Ivon O Grande Cury. Otelo era o meu colega de carteira, era o Grande Otelo. Você Então, trocava, sabe? você contracenava com ele e com o Chico direto, né? Todo. Era muito, muito legal, mas você sabe que eu não tinha nenhuma... assim, sabe, eu não me assustava com isso. Eu confesso que eu aprendi muito com eles, mas eu nunca
tive assim um medo, alguma coisa, nada, era uma coisa muito comum. O Chico, foi ótimo. O Chico, a maneira com que eu entrei, como eu entrei no Chico Anísio, foi maravilhoso, porque eles me chamaram para fazer uma participação num quadro do Chico Anísio, e aí eu fui, eu nem lembro qual era o quadro, se era Chico Show, não lembro o que era. Aí eu fui fazer, não, acho que era Chico Anísio. Anísio Show. Chico Anísio Show. Aí eu me vesti e, antes de começar, eu fui para o cenário, para ver como é que era o cenário, né? Porque eu gosto sempre de ver o cenário, para saber onde é que a gente vai andar, né? Se tem uma mesa, se tem uma cadeira, o que vai ter ali. Lição de teatro, isso é lição de teatro, né? Exatamente. Aí eu entrei e tinha uma poltrona, tinha um velhinho na poltrona, engraçadíssimo, bem velho já. E aí eu comecei a brincar com ele começou a brincar comigo, e começamos a falar bobagem, e eu comecei a espanar ele, a falar besteira. De repente falaram, vai, grava. Era o Chico, eu não reconheci. Ele estava fazendo popó. E eu, como não via, não sabia que era popó, achei que era um velhinho. Chico, né? Espanei a cara dele, falei um monte de bobagem para ele, fiquei brincando com o velhinho, que era o Chico. Aí, quando terminou de gravar, ele falou, contrata, só. Então, essas coisas aqui foram interessantes para mim, esse jeito de ver a vida. Eu vi aqui que no Chico Anísio Show você fez a Dona Cândida, né? Que é a que foi para a Escolinha do Profundo Raimundo, e a Pretória. Isso era uma maravilha. É pena que ficou pouco tempo. Esse personagem era maravilhoso. Foi o melhor que eu fiz no Chico. Ele encomendou para mim. Quem era? Era o Chico que encomendou? O Chico encomendou. Ele encomendou. Quem era a Pretória? Eu não lembro da Pretória. Foi muito pouco tempo ao ar, porque depois eles tiraram. Porque o Chico Anísio sempre tinha isso, eles tiravam do ar, né? Ele ficava passado, mas eles tiravam ele do ar. Ela era uma mulata, eu me vestia inteira, fechada e pintava tudo aqui assim, que agora atualmente seria absolutamente racista e incorreto, e ela era gostosa. E era meio falsa, ingênua, não era nada ingênua, mas ela fingia que era. E ele era o português que estava cantando ela, e ela fingia que não estou entendendo, mas era uma sacana. Essa personagem, fiz também uma que chamava Marieta, que fazia dupla com o Chico, que era uma noiva dele, a gente era vestido de noivo, ele de noivo, eu de noiva, e a gente ia transar e a sogra não deixava, não sei quem não deixava, eles passavam no motel. A gente ia transar no motel. E aí alguém chegava, a gente não conseguia transar, nunca. Então, eu fiz essa dupla com ele. Ele era tão generoso que ele me distraía para eu nunca ficar com medo, antes de começar a gravação. Ele falou, você viu o jogo ontem? Eu falei, que jogo? Eu não vejo o jogo, Chico. Ele falou assim, não, mas você viu? Aí ele puxava um assunto para eu ficar bem interessada no assunto, gravando, e eu não ficar preocupada de estar contracenando com ele. Ele é muito chique. Aí não é só no talento que se vê os gênios, né? Não Agora, esse teu relato me obriga a fazer duas perguntas. A primeira é, como é que é para você ver uma outra atriz fazer um personagem que você defendeu com tanto carinho? No caso, a Maria Clara Gueiros fazendo a Dona Cândida, que faz bem também, né? Foi muito bom. Sabe por quê? Não tenho nenhum ciúmes. Primeiro que a Maria Clara é ótima. E ela pegou exatamente todos eles, né? Eu fico admirada nessa escolinha, porque eles pegaram assim o âmago de cada personagem, né? E fazem do seu jeito, que é maravilhoso. Então, tem alguns que criaram coisas incríveis, mas cada personagem tem a cara de quem fez, e nós não somos parecidos. Então, eu olho, eu fico fascinada. Eu falo, é impressionante. Ela pegou o espírito da coisa e ela fica igual. Ela fica rindo, que nem eu ria, tudo. Então, eu gosto muito de ver. Eu amo ver a escolinha. Amo. O texto é mais moderno hoje, né? Mais para os dias de hoje. Bruno Mazzeo é um grande talento. O Bruno é um grande talento. Como escritor, como ator, ele é maravilhoso. Então, a escolha dos personagens também, dos atores, eu acho acertadíssima. Então, eu adoro vê-los. Eu não tenho nenhum ciúme. Nenhum. É zero ciúme. Nesse caso ou em todos os casos?
Não, acho que nesse caso, em outros casos eu não sei, porque acho que eu não passei por isso. Nem no teatro, nunca foi substituído em Não, teatro? teatro sim, teatro é difícil, no teatro é muito mais difícil. Tem ciúmes? É difícil, porque quem cria o papel, a outra pessoa vem e copia, né? Então é mais difícil em teatro, eu acho. Mas já houve caso também, né, Estela, de você ser a substituta, de você Eu substituir ser alguém. substituta, já fiz isso também. Você busca referência nela ou você procura se... A gente não tem tempo, né? Quando substitui, a gente não tem tempo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e isso é muito honesto e é muito dito pelo diretor, por todo mundo, é que você tem que pegar assim no tranco. Então, a primeira coisa que você faz é pegar aquilo que você viu. Depois, você vai dando a sua cor, o seu jeito de fazer, porque nunca será igual duas pessoas diferentes, né? Claro, Qualquer outro claro. ator fará diferente, né? Mas a gente vem com aquele mapa. Você se encaixa no mapa daquele e vai. Depois você vai dando a tua cor, aí é legal. Quero voltar um pouquinho onde a gente estava falando. Você falou assim, hoje seria absolutamente... Como é que você vê isso? Eu acho Essa que coisa do politicamente correto ao cubo. o ao cubo nunca é bom. Eu acho que tudo ao cubo é demais. O que acontece em relação a racismo, eu acho que é uma dívida nossa com a população preta. É uma dívida que nós temos. Porque somos racistas, somos criados assim. Como a maioria dos homens são machistas. E eu acho que a gente tem uma dívida que a gente tem que prestar muita atenção, e eu acho que tem que ser, mesmo aprender a ser antirracista. Então, hoje, eu não faria isso, não faria. E eu acho que é bom a gente ter esse olho, mas ao cubo, tudo que tem que ser politicamente correto vai ficando chato, e no humor, às vezes, fica impossível, né? Brincar com qualquer coisa, isso é proibido. Então, o racismo, eu acho que é uma questão, uma ferida. Eu vi um documentário, eu perguntei isso porque eu vi um documentário do Mussum ainda sobre o Mussum, e pegaram alguns depoimentos, produziram alguns depoimentos do Mussum ainda vivo. E o Mussum dizia que essa coisa de falar, de brincar com isso, era, na visão dele, uma forma também de combater. Ô, negão é teu passado, papapá. É uma visão... Eu não sei se seria aceito hoje, mas é uma visão interessante também, né? Não, eu acho que quem deve falar mesmo é quem sente na pele, né? Então, se você perguntar para mim sobre feminismo, eu vou te dizer tudo o que eu penso, porque eu tenho mais autoridade do que um homem. Agora, isso não quer dizer que uma mulher não possa ser machista, que também é. Agora, o racismo, eu acho que eu fico aprendendo muito com eles, sabe? Cada vez que eu contraceno com um ator preto, eu falo, bom, eu tenho muito aqui o que aprender. E tenho mesmo, e tem um caminho. O tempo todo nós temos, né, Estela? Nós temos. Eu acho que agora é um momento que, infelizmente, abriu, né? A questão de gênero, a questão racial. Então, é um dever nosso, né? Eu acho que combater esse preconceito que há tantos anos esmagou uma população, né? A questão de gênero hoje é falado, mas quando a gente vê o Congresso Nacional, a gente sabe que ainda nós estamos tão longe, né, de não ter preconceito, que cada um de nós, principalmente quem faz arte, quem tem uma visão um pouco mais aberta, é responsável, né, para divulgar isso. Então, eu me sinto na obrigação de falar, sabe? E contra o racismo, contra o preconceito, a favor do feminismo. Eu sou uma militante nisso, porque eu acho que eu preciso fazer isso. E tem aquela coisa da mulher negra, né? Ainda tem o racismo. Nossa! O racismo e o machismo, né? É o horror dos horrores. E cada vez que eu convivo com uma atriz, eu procuro conversar muito sobre isso e ouvir, e é muito interessante. Eu saio melhor. Eu saio melhor do que eu entrei. Então, você me disse aí em determinado momento que hoje você não faria. Você tem restrições a mais algum tipo de trabalho, a mais algum tipo de personagem? Eu acho que tem algumas coisas que são limites, né? Às vezes uma vez eu falei, acho que foi para o Tom Cavalcante, eu falei, eu não sei fazer isso. Às vezes
o teu jeito de ser, a tua personalidade não combina com aquilo. Então, eu prefiro falar, não, eu não sei fazer, e às vezes eu não sei mesmo. Então, eu tenho algum limite assim, mas eu tenho que ler o texto para saber, para te responder isso. Né? Eu não tenho assim, classificado, isso, tal coisa eu não faço, eu tenho que ler. Eu fico pensando, eu estou refletindo, me permita refletir com você. Claro. Você falou, talvez eu não fizesse a pretória de novo. Mas, por exemplo, aí a gente começa a não fazer o mau caráter, o bandido, o vilão. Não, é diferente. Não, acho é diferente. É diferente. É diferente. Então, me explica isso. A pretória, ela era pintada. Sim. Você entendeu? Mas uma ela mulata seria também, uma mulher negra. Hoje ela seria feita por uma mulher negra. Não é fazer aquele personagem. É porque uma mulher negra teria o lugar dela lá. Eu estava não, aí perfeito. Perfeito, porque era uma mulher branca. Fingindo de mulata, tentando fazer. Não é pelo caráter. Todo mundo sabe que todo ator gosta de fazer vilão, mau caráter, um assassino. A gente pode daqui fazer... a pouco. Eu entendi agora, eu entendi. Entendeu? É o fato de estar tirando espaço de uma atriz negra que já tem tão pouco espaço. É incômodo isso. Aí eu concordo plenamente com você. E eu amava fazer, porque a personagem era ótima. Eu amava. Teatro. Entendi. Aí, perfeitamente. É como no teatro grego que os homens faziam o papel de mulheres. Não só no grego, até na época do Shakespeare também. Durante muito tempo, as mulheres não podiam fazer. Tamanha era o preconceito com mulher. Então, os atores eram todos homens. Então, era normal acontecer isso. Eles faziam mulher sempre. Os japoneses, todo mundo fazia mulher. O Shakespeare todos os papéis femininos eram feitos por homens. Demorou para mulher entrar no palco. Demorou. Como demorou para entrar na política? Sempre chega depois, né? A mulher sempre chega depois. Sempre chega depois. Ainda a mulher ainda enfrenta esse tipo de coisa. E a mulher negra ainda tem a coisa do sexismo, né? Demais, é um absurdo. Machismo, racismo e tem o sexismo, né, com a mulher negra. Exatamente. Como ela é vista como uma mulher desfrutável, é uma coisa horrível, é horrível. Quando eu ouço um relato, cada vez eu fico mais arrepiada do que eu até tenho dificuldade hoje, por exemplo, porque dizem que o correto é falar preta, né? Porque o negro a gente está qualificando, né? Porque tem o branco e o preto. Né? Então, por que negro? Mas tudo bem, faz parte da linguagem. Né? Porque eu, por exemplo... preferem preto. Eu, por exemplo, acho... eu falando preto, eu acho ofensivo. Porque a gente foi criado assim, né? Mas ouvindo assim, eles... Tem que ter uma desconstrução. É uma desconstrução difícil que a gente vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Verdade. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Está aprendendo. A gente chega lá. Vou chegar, estamos no caminho. Aí você começou, vou voltar aqui para a televisão, para a dramaturgia. Aí você começou Sítio Pica-Pau Amarelo, que é infantil. Você fez, desculpa, muito programa de humor. Você fez Jô. Você fez Trapalhões também, não fez? Trapalhões eu só fiz participação, eu nunca fui fixa dos Trapalhões. Você fez assim um dia. Você fez o Vivo Gordo, você fez Chico Anísio. Vivo Gordo eu fiz um tempo, A escolinha do professor Raimundo. Você gosta do humor? Eu acho que o humor gosta de mim. Eu acho que é uma coisa natural, intrínseca. Eu não procuro humor, eu nunca procurei humor. Ele vem. Então, é natural para mim. Eu não faço humor, falo, agora eu vou fazer humor. Não tem isso. Eu faço o papel, aonde ele está. Então, ele se transforma em humor. Eu não faço caricatura, por exemplo. Eu não sou humorista. Eu jamais seria humorista. Eu não sou. Assim, eu, no teu trabalho, não de humor, nas novelas, sim. Você sempre consegue trazer... Tem alguns atores que têm essa característica. Eu entrevistei o André Matos. Fez com você também o André Matos? Já trabalhamos juntos. Mas qual é mesmo? Eu fiz na Record, eu fiz novela com ele na Record.
e devo ter feito alguma outra coisa de participação. Assim, A escolinha ele não fez com você? Hã? A escolinha ele não fez com você? O André, não. Na mesma época, não. Ele fez escolinha, mas não quando eu estava. Então, mas ele é um ator que, assim, que eu vejo alguns... De humor. Não, são pessoas que têm naturalmente isso. A gente não escolhe, eu nunca escolhi falar, eu vou fazer humor. Mas eu sempre tive humor na vida. Então, naturalmente acontecia isso. Por exemplo, eu fui fazer, na escola de arte dramática, eu fiz o como é que chama? O Nelson Rodrigues, que ele tinha os dentes de ouro. Boca de Ouro. Boca de Ouro. Fiz o Boca de Ouro. Eu fazia a Celeste. A Celeste, ela queria ver... Ela é apaixonada pela Grace Kelly. Aí, quando eu fui fazer, todo mundo ria. Eu falei, então aqui tem alguma coisa. Eu estava fazendo a série. Então, eu falei, aqui tem alguma coisa. Então, tem um lado que é natural na gente, que é do palhaço, do clown. A gente tem atores que têm isso, e o humor usa isso. Mas eu não faço humor, falo assim, agora eu vou fazer humor, eu não faço diferente. Ele sai, eu gosto de brincar. Tá, Então, se divertir, você gosta de se divertir. Então, agora, eu sempre pergunto, quando eu entro nesse assunto de humor, a seguinte coisa, Estela, eu queria ver a tua visão. A crítica e o público, de uma maneira geral, tem uma visão, acho que distorcida, de que o humor é gênero menor. Sim, tem. E é muito mais difícil fazer rir, como todo ator fala para mim, que é muito mais difícil, porque o humor é matemático, o humor é preciso. Por que essa visão da crítica e de parte do público? Porque o público gosta de comédia de humor, mas o crítico, de uma maneira geral, tem essa visão. Prêmio, não tem prêmio de melhor ator para... tem para ator de comédia. Eu acho isso estranho. Por que você acha que isso acontece? Isso veio lá de trás. Mas por quê? Entende? Porque o humor sempre foi ligado ao popular, à crítica, e não à aristocracia. Porque as peças, os dramas de Shakespeare, as tragédias no teatro grego, era todo aristocrata. A comédia era o bufão, era o populacho. E quem gostava era o povo, o povão. Então, é um gênero menor nesse sentido. Então, aí os próprios, o Molière, os grandes autores de humor, eles colocam isso nas peças. Sempre tem essa brincadeira, porque é considerado um gênero menor, porque é popular. E, na realidade, todo mundo gosta de humor. Todo mundo. Claro. Não ser uma pessoa muito mal-humorada. Mas existem várias formas de humor, né? Tem o humor mais bufão, mais popular, tem o humor mais requintado, o humor inglês é maravilhoso. A comédia então, rasa, né? Não dá para classificar o humor como uma coisa só. Né? São gêneros diferentes e nuances, né? Mas eu acho que é mais difícil no sentido de que, se você for só um ator dramático, você não faz humor. Se você for um ator de comediante, você faz drama. Então, a diferença é essa. Eu acho que o ator né? De ator, é temperamento, né? Então, acho que os críticos também, a maioria não gosta, né? Porque acha o gênero menor. Mas não faz mal. Eu não me importo com isso. Eu faço os dois. Claro. Eu me importo, porque eu escrevo para teatro. Você escreve? Então, você sabe muito bem do que nós estamos falando. Então, exatamente. Mas só que me incomoda porque eu faço humor, procuro fazer não humor raso, né? Sim. Não gosto de humor. Aliás, até quero falar com vocês sobre isso mais para frente, sobre esse negócio de texto. Mas me incomoda, de repente, assim, melhor peça de humor. Não, humor tem que considerar, tem que estar... Enfim. Mas qual foi a primeira novela que você fez? Você lembra? Novela? Eu não lembro se foi Vida Nova. Eu não lembro as datas, mas eu tenho tudo por escrito, mas eu não lembro. A Família era o quê na Rede Manchete? A Grande Família? Eu já tinha feito novela. A Grande Família era um seriado.
Tamanho Família, na Manchete. Tamanho Família. Era um seriado. Era um seriado divertidíssimo. Era impressionante. Era escrito pelo Falabella, pelo Leopoldo Serran, pelo Vicente Pereira. Vem ajudar! Não estou entendendo nada. Essa casa endoidou. O senhor endoidou também. Olha aqui, a Zuzu não pode saber dessas aulas, tá? O que tem de errado com essas aulas que ela não pode saber? Porque ela ia se preocupar com a saúde do papai, ia se preocupar com o sinteco dela, é claro. Nós precisamos ganhar dinheiro, Irineia, senão seremos despejados, entendeu? Se é assim, então vamos lá! Então, esses todos foram depois para a Globo fazer TV pirata. Confesso que eu não lembro do Tamanho Família. Era maravilhoso. Era uma história por dia. Você imagina o que quer dizer isso? Nós fizemos 200 e poucas histórias. Era uma loucura. E foi sucesso? Foi muito, muito. Os motoristas de táxi ouviam na rádio enquanto dirigiam, porque transmitia pelo rádio também. Era muito louco, era um super sucesso. E sempre tinha participação, e todo mundo fazia. Da Regina Casé, todos os comediantes participavam, todos. Luiz Fernando Guimarães, todo mundo fazia. Participando, né? Primeira novela aqui, Estela, pelo que eu tenho aqui, e sabe que esses sites que a gente pesquisa não é sempre preciso, mas a minha cabeça também não. Sassaricando. Não, tinha feito muita coisa antes. Eu acho que Vida Nova deve ter sido a primeira. Vida Nova está aqui, logo depois de Sassaricando, que você fez na Marieta. Isso. Sassaricando foi a primeira que eu fiz sucesso com o personagem, porque o personagem era muito bom. E o diretor era o César Thierry, me conhecia de teatro, eu já tinha sido assistente dele. Era outra coisa. E o texto era... Dinalda. Dinalda. E o texto, o roteiro era do Silvio de Abreu. Eu já tinha feito filme com o Silvio de Abreu. Então, foi com a Tônia Carreiro, não foi? Com a Tônia Carreiro? Eva Vilma, Paulo Tran. Não, era o máximo. Cristina Pereira, Diogo Vilela. Era muita gente boa, cara, era muita gente boa. Aí você falou assim, foi o primeiro personagem, foi o primeiro sucesso que eu fiz como personagem, não é isso? Não, na TV, Me fala disso, me fala como que é, de repente, assim, por mais sucesso que você tenha tido em teatro, a TV te traz popularidade. A TV te tira do anonimato. Você percebeu isso foi em Sassaricando? Ou em Tamanho Família? Sassaricando era aquela época que a novela tinha muito público mesmo, porque não existia TV a cabo, não existia nem controle remoto. Então, a gente não podia ir em supermercado. A medida é essa. Não dá para entrar metrô, ônibus, supermercado. Então, você sabe que é isso, só. Para mim, não quer dizer nada além disso. Mas é quando você percebe que você virou alguém que está te vendo e fala, é aquela lá. Então, foi aí que eu comecei a sentir isso. Como eu fazia muito tempo teatro, eu não tinha essa referência. E a partir daí que eu começou a ter esse tipo de coisa, que tudo bem, é simpático, não é nada demais. Eu não sou o Roberto Carlos, né? Então, não é nem um pouco incômodo, estou dizendo, mas é quando você percebe que você nunca está sozinho, você não fica mais sozinho. Uma vez eu fui para Portugal e eu fui parar nos Açores. Aí, de repente, um pescador me viu e fez um escândalo. Eu falei, não estou acreditando. O pescador me reconheceu nessa novela. Sassaricando? Não é? Nos Açores. Os Açores é um lugar que você não vai encontrar ninguém que você conhece, né? É muito raro você encontrar alguém nos Açores. Pois eu encontrei alguém que te conhecia. Que me conhecia. Íntimo já, né? Íntimo. Muito engraçado isso.